eu percebi que os controles, eles tiveram uma grande audiência, tá? Então eu vou falar um pouco sobre controles hoje, tá? Já que eu percebi que foi um assunto que ele chamou bastante atenção, tá? Então a gente poderia imaginar o seguinte: uma empresa, ela tem que ter, assim como um carro, tem que ter um painel de controle. O que é aquele painel de controle? É aquele que olha e naquele painel tem os principais informações que você precisa, no caso do carro, para você poder dirigir, e no caso da sua empresa, da mesma forma, para você poder dirigir a sua empresa. Perfeito, tá bom. Essas informações, elas têm até a gente chama isso na linguagem mais empresarial de Key Performance Indicators, né, que seria os KPIs, né, ou KPI do inglês, que foi passado para o português. Tá? Mas isso quer dizer o seguinte: é indicador. Indicador, ele te fornece informações a respeito de alguma coisa que está acontecendo por número. Por número, e você pode inclusive colocar nesse número, você pode colocar meta. Tá? Qual que é a importância dos indicadores? Eu diria para você o seguinte: não existe empresa que cresceu e que não tem indicadores. Quando você vai para a Bolsa de Valores, você vê lá então, por exemplo, como é que está a empresa. Aparece vários números sobre a empresa, tá? Várias metas, tá? Então, quando você vai vender a sua empresa, vamos supor, imagina alguém que está vendendo a empresa, ele vai pegar e falar, olha, ele vai colocar um punhado de números dessa empresa, tá? E por aí vai, né? Quando você vai vender seu produto, você pega e coloca lá o preço do seu produto, você coloca uma margem de lucro, né? E por aí vai, tá bom. Quantos indicadores seria interessante você ter? Tá aí uma boa pergunta. Quantos indicadores? Eu diria o seguinte: se você não tem nenhum, tá na hora de ter pelo menos um, tá? Se você já tem vários, parabéns. Eu acredito que você não tem muitos. Se não tivesse, normalmente quem é MEI não tem muito indicador, tá? Isso não é o perfil de quem tá. Na verdade, nem quem é ME tem muito indicador, tá? Em um método que eu criei, eu cheguei a sugerir 12 indicadores que eu considero que com esses 12 indicadores você consegue tomar conta com excelência de uma empresa, tá? Evidentemente que a gente tem que analisar os degraus que nós estamos seguindo. Nós estamos passando de MEI para AME, então nós estamos passando de um faturamento de R$81 mil anuais para 360. Então, isso não vem por acaso, isso vem como resultado de um trabalho e de um controle. Eu diria para você que você vai ter que ter alguns indicadores, tá? Quais indicadores? Tem alguns indicadores que eles são mais indicadores que levam a um indicador maior. Então, já que existe isso, e tal, esses indicadores intermediários, eu diria para você o seguinte: tenta pegar um que seja finalístico, um indicador que fala muito para você, tá? E que para você chegar nele você pode ter até uns outros, mas aquele indicador para você vai ser a essência, aquele ali vai te dizer que é o mais importante, tá? Qual que é a frequência que tem que fazer esse indicador? Tá? Qual que é a frequência que você calcula as contas da sua empresa e por aí vai, tá? Eu diria para você o seguinte: quanto mais, melhor a frequência. Mas existem algumas coisas que ajudam bastante. Por exemplo, os impostos são pagos por mês. A água é paga por mês, o telefone é pago por mês, a luz é paga por mês. Então, o salário, no caso você pode ter um, também é pago por mês, né? Quiçá você vai ter vários depois, quando você for ME. Então, essa conta já é toda feita por mês. Por que não fazer a conta por mês? Que daria mais ou menos, no mínimo, por baixo aí, cerca de 12 controles por ano, que já seria um valor, vamos dizer assim, já seria razoável. Se você com 12 controles que eu falo é o seguinte: você parou, não está conversando com o cliente, com o fornecedor, com ninguém, você está conversando apenas com você. Tá? Porque é mais ou menos o seguinte: olha, aqui está nesse papel, aqui está aquilo que eu penso para minha empresa, tá? Eu até anotei aqui o que eu ia falar agora, os assuntos de hoje, né? Aqui no guardanapo, certo? Para que eu pudesse pegar e fazer esse comentário hoje. Bem, então, o que tem naquele papel, aquele momento é o momento seu, é o momento onde você vai analisar. Eu diria que a principal coisa que a gente tem, de certa forma, assim, do ponto de vista profissional, é a empresa que a gente tem. Então, naquele momento, você vai pegar os números, vai analisar os números,
Se tiver gostando do número que tiver lá, você continua fazendo aquilo que você está fazendo. Se não tiver gostando, você vai, evidente, criar ações para pegar e mudar aquele resultado, tá? Então, o mês, ele é interessante você fazer a análise da sua empresa por mês, tá bom? Então essa vai ser a dica de hoje. Basicamente é o seguinte, Levi, mas o que é que você não falou? Qual que é o indicador? Sim, eu vou te falar. Você tem que colocar o indicador dinheiro no bolso. O que te sobra de dinheiro no bolso? O que sobra para você? É isso que você tem que fazer a conta. Você pode fazer muita conta, cara, mas olha, o que sobra no bolso, tá? Isso na linguagem que a gente trabalha chama lucratividade. Então, quanto que sobra de lucro para mim, tá? Oportunamente nós vamos estar explicando como é que faz essas contas, mas essa conta mais ou menos você já sabe fazer essa conta, mas eu vou te explicar tecnicamente como é que se pode fazer a lucratividade, tá? E com qual frequência? Como eu disse para você, por mês. Nós vamos começar com a lucratividade, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, a lucratividade não vai fazer você passar de MEI para ME, porque lucratividade, de certa forma, se você não tiver uma estrutura maior para você poder enxergar oportunidades e poder aumentar as vendas, você não vai passar de 81 para 360. É claro que não vai. Agora tem um detalhe, aí você precisa começar a aprender a controlar a sua empresa, e nada melhor do que começar pelo dinheiro, já que normalmente o dinheiro é o principal causador de problemas, de obstáculos, de falência e por aí vai, tá? Então essa é a dica do dia. Controle a sua empresa, comece pela lucratividade, faça o controle mensal, tá? E oportunamente eu vou estar te explicando como é que você faz isso e por que você tem que analisar cada detalhe, não como um técnico, não. Eu vou te explicar como é que eu fazia nas minhas empresas, que tinha uma época que eu tinha 3 empresas em paralelo, tá? E tinha empresa grande, tinha empresa pequena, e eu controlava elas todas na ponta do papel, tá? E eu fazia o controle financeiro dessas 3 empresas todo mês. E vou te falar uma coisa, era o dia que me dava mais paz e mais alegria, porque eu percebia que eu estava no caminho certo ou que eu precisava corrigir um caminho, mas eu sentia no volante. Isso é muito importante, você sentir que você está no volante da sua empresa. Essa é a dica do dia, tá? Me acompanha para mais dicas.